Boa noite, bem-vindos a mais um Fórum Paulista Online continuado do esporte escolar. Hoje com o tema Esporte Escolar e Saúde. Qual é a medida certa? Eu sou o Luiz Delfino e farei a mediação do fórum. Comigo para debater esse tema, nós temos hoje o presidente da Federação do Desporto Escolar do Estado de São Paulo e anfitrião desse fórum, o professor Alexandre Traim, que convido para fazer os cumprimentos iniciais. Olá, boa noite a todos. Estamos a mais um fórum continuado do esporte escolar, com o tema hoje, vamos tratar da saúde, esporte escolar e saúde, com Mariana, com o Márcio, e vamos ver, vai ser um papo bastante descontraído, bastante agradável, com duas pessoas que conhecem muito do assunto. Mariana, gestora pública, Márcio, o cara das mídias, o cara da TV, o cara do Fantástico, Enfim, estamos aí com esse pessoal bastante conhecedor do assunto e vamos em frente aí, Luiz, com o projeto, e eu não vou ficar falando muito não, porque quem tem que falar hoje é Márcio e Mariana. Ainda bem que você parou de falar, porque senão você já está fazendo o meu trabalho. Tem que deixar eu trabalhar também, já que convidou, tem que aguentar agora um pouquinho. Mas hoje o grande foco hoje é realmente a Mariana e o Márcio Atala, que são o nosso engrandecer demais o nosso fórum, Conosco aqui hoje os dois conhecedores, a Mariana Dantas, que é a vice-presidente do Fórum Nacional dos Secretários de Estado de Esporte e Administração Pública, foi coordenadora de esportes de alto rendimento na Prefeitura de Aracaju e diretora de esportes no governo de Sergipe, com experiência na organização e administração de eventos esportivos, além de ter sido atleta profissional de karatê. Mariana, seja muito bem-vinda e convido você a fazer os cumprimentos iniciais. Boa noite Luiz, boa noite Alexandre, boa noite Márcio Atala, um prazer enorme estar aqui com vocês nessa noite, fiquei muito lisonjeada com o convite, eu que sou sergipana, mas morei em São Paulo, representei o estado de São Paulo também, com o karatê, fui campeã paulista, campeã sul-americana, levando a bandeira de São Paulo aí pela América do Sul. Enfim, é muito bacana estar aqui com vocês hoje. Eu fui atleta de karatê por muitos anos, comecei novinha, com 7 anos, em 1992, parei a carreira profissional em 2010, mas a gente não deixa de ser karateca nunca, Então, eu ainda pratico, dou minha aula para as crianças, e depois que eu deixei de fazer o karatê de forma profissional, comecei a correr também, então hoje eu faço algumas maratonas por aí, sempre o esporte aqui sempre presente, e agora também na Superintendência Especial de Esportes, podendo fazer um pouco aí para toda a sociedade sergipana. É sempre muito gratificante a gente poder ver pessoas que vivenciaram, que participaram do processo de crescimento dentro do esporte, hoje estar em posições de liderança e podendo fazer a diferença na vida de muitos outros atletas. Ficamos muito felizes em estar aqui conosco hoje. E, não mais importante, ou não menos importante, mas um grande e famoso ator que hoje vai participar aqui é o Márcio Atala. Márcio, queremos agradecer muito a sua participação e convido você para fazer a abertura, os cumprimentos iniciais. Bom, primeiro é um prazer participar, agradecer o convite do professor Alexandre, amigo de longa data. Tivemos aí nossa convivência intensa durante a faculdade, grande amigo. Também cumprimentar a Mariana, ela falou que é karateca, duvido que ela não conheça Maximiliano Pagano. Vamos ter que tirar isso a limpo, hein, Alexandre? Vamos ver, vai ter que contar alguma história do Max aí, hein? Será que ela tem história do Max também para contar? Não me comprometam. Mas, falando um pouco de esporte deve ter, porque aquele ali era um gozador, um piadista onde estava, não é ainda, Marcião? É um cara da piada, é um cara da comédia dentro do ambiente esportivo, é um atleta sensacional. Com certeza, o Max foi um expoente aí no esporte.
da minha experiência, assim, principalmente aqui fazendo esse paralelo de esporte escolar, tive uma vivência enorme disso no colégio que eu estudava ali na Zona Norte, mesmo na faculdade, essa parte de esporte foi muito importante, mas hoje eu acho que vale muito a pena a gente discutir aqui todos os benefícios que essa prática do esporte tem na época de escola, benefícios em todos os níveis, né? Não só no desempenho físico ou desenvolvimento de habilidades, nada disso, mas isso também, claro, mas falando de desenvolvimento emocional, de desenvolvimento cognitivo. Então, acho que dá para a gente explorar bem esse assunto ali, de como esse esporte escolar ele é importante na formação do ser humano. Perfeito. E pegando exatamente esse gancho, essa linha de raciocínio que hoje nós estamos tendo, que tem tudo a ver com esse momento da sociedade que estamos aqui, até que propiciou a criação desse fórum e desse formato de discussão, a possibilidade de a gente trazer pessoas nesse nível, e sim para a gente poder discutir o que vai ser do esporte daqui para frente, principalmente o esporte dentro da escola, esse retorno que nós estamos precisando ter em breve e como ele vai ser feito, e trazer essas pessoas que poderão mostrar para nós. Para isso, a FEDESP preparou um vídeo em que nós vamos mostrar agora para vocês. O ano de 2020 estará marcado na história como um ano de mudanças e adaptações. Desde a declaração de pandemia mundial feita pela Organização Mundial de Saúde, diversas atividades foram suspensas, adiadas ou canceladas. Entre elas, aquelas que envolvem as práticas esportivas. Momento de crise que conduz a sociedade a uma reflexão sobre todos os aspectos. Diante desse cenário, a FEDESP, em conjunto com a CBDE, criou o Fórum Permanente de Esporte Escolar, com o objetivo de discutir e apresentar propostas de enfrentamento dos diferentes problemas e desafios que o desporto escolar brasileiro vivencia, dando voz a todos os atores que fazem o esporte escolar uma realidade. E como solução estratégica para o desporto escolar paulista e brasileiro, a FEDESP lançará em novembro, como parte de sua missão de difundir e incentivar a prática do desporto escolar, o programa do Novo Esporte Escolar para 2021. Prepare-se para um novo mundo, uma nova era, um novo esporte escolar. Novo SP. Perfeito, e é exatamente essa, eu acho que é a mensagem que o mundo está esperando, né? Um período de reconstrução, já que essa quarentena ela veio e nós temos que respeitar e acompanhar e torcer para que isso passe logo, nós temos aqui um compromisso de discutir e inovar. E para isso, eu convido o presidente da FEDESP para falar sobre esse novo SP. Então, vocês estão fazendo parte do lançamento, né, desse projeto, o Novo SP. É uma ideia de discutir, né, vamos a partir desses fóruns todos que estamos tendo aí ao longo desse segundo semestre e manteremos até final de novembro, discutir as várias questões ligadas ao esporte escolar, né, ao esporte em geral e ao esporte escolar em específico, e tentar provocar uma mudança de fato, né, na consciência da formação esportiva nesse país, nesse estado, no estado de São Paulo, e fazer com que, de alguma forma, a escola possa ser protagonista desse novo da inovação. E é por isso que nós estamos buscando a discussão de diversos temas ligados ao esporte, para que possamos, assim, ter no final do ano um documento norteador, possamos ter ações que serão embasadas nessa discussão pública que estamos promovendo. Então, esse é o projeto macro, né, que nós estamos trabalhando e que contamos com a honrosa participação do Márcio e da Mariana. Essa é a ideia desse projeto aí, Novo Esporte, para que a gente possa desenvolver o desporto escolar no estado de São Paulo e, quiçá, ampliar isso para todo o Brasil. E falando em Alexandre.
Pode falar, E Luiz. falando ainda mais, opa, desculpa que falhou aqui, e falando em pessoas honrosas, grandes pessoas aqui participando, acabamos de receber a primeira pergunta e nem ainda entramos nesse momento, e foi já diretamente direcionada à Mariana. Claro que eu não vou fazer a pergunta, que eu não vou furar o roteiro, mas era só para destacar a importância das pessoas que hoje estão aqui. O presidente Antônio Hora Filho, presidente da Confederação Brasileira do Desporto Escolar, dando a sua presença aqui, já direcionando uma pergunta a você no momento certo. Então, que turma da pesada que hoje está aqui. Então, muito obrigado pela pergunta, presidente. Daqui a pouco vamos direcionar a Mariana, sim. E para isso, agora, nós temos algumas perguntas de pessoas que foram encaminhando para nós durante esse período de divulgação do evento, para trazer, contextualizar e até nos ajudar com o que a população hoje está ansiando com isso. Então, vamos ouvir as perguntas que chegaram para nós até agora. Esporte escolar na medida certa é aquele que abre as portas do mundo do esporte para a criança, é aquele que faz com que ela crie o hábito de se exercitar, que ela mantenha esse hábito saudável o resto da vida dela. O esporte escolar é a porta de entrada para a criança no mundo do esporte. Eu acredito que deve ser aplicado pelas escolas 2 vezes por semana, pois é lá que a criança vai conhecer diversos tipos de esporte e escolher o que mais ela se identifica. O esporte escolar na medida certa é, além das aulas de educação física que os professores e a escola têm que oferecer, o esporte, ele deve ser feito também no contraturno escolar, oferecendo várias modalidades para que a criança otimize todo o seu tempo hoje e pratique esporte, que é a coisa mais saudável que tem na escola. Perfeito. Então, a gente consegue perceber que as pessoas estão preocupadas em como, de fato, desenvolver o esporte dentro da escola e propiciar a saúde, certo? Então, Mariana, o que você pode nos dizer sobre esses 3 primeiros vídeos aqui? Mariana, não sei se eu só sou eu que não estou te ouvindo. Você está com o seu som aberto? Agora, foi. Agora funcionou. Pronto, obrigada. Vou contextualizar aqui um pouquinho a Superintendência Especial de Esporte de Sergipe. Desde o ano passado, no início de 2019, nós estamos vinculados à Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura. Nós deixamos de ser Secretaria de Esportes para nos tornarmos superintendência, mas dentro da Secretaria de Educação, o que, na nossa visão, acabou sendo um grande ganho, porque a gente consegue realmente está inserido o esporte dentro das unidades de ensino da rede pública estadual. Antes, quando nós éramos secretaria, a gente tinha um trabalho, mas não diretamente ligado às escolas. E hoje a gente consegue fazer isso não só com a educação física como componente curricular obrigatório, mas também com os projetos esportivos. Desde que nós entramos nesse período de isolamento social, de pandemia, onde as aulas presenciais elas foram suspensas, a gente tem aberto essas discussões, nós estamos estudando bastante, seguindo recomendações da Organização Mundial de Saúde, das principais entidades esportivas também, tanto do Brasil como do mundo. Alguns países já retomaram suas atividades esportivas para ver de que maneira e com a maior segurança a gente consegue retornar com as nossas atividades presenciais. O primeiro passo é realmente as escolas voltarem com as suas aulas. Aqui em Sergipe está previsto que no momento que for acontecer o retorno, vai haver um sistema de rodízio, além de todos os equipamentos de proteção, né, que são necessários, exigidos pelas unidades sanitárias, e em seguida a gente retornar às atividades esportivas. Então, a gente ainda não tem um protocolo fechado em relação a isso, porque o cenário ele está se desenhando, né? Cada dia uma nova notícia, cada dia a gente tem uma surpresa diferente. Aqui em Sergipe, a pandemia ela está
já há 5 dias estabilizada, não tem novos, não está aumentando, mas também não está diminuindo. A tendência é que nos próximos dias ela venha a reduzir, sim. E aí, na educação física e no esporte dentro da escola, a gente tentar seguir mais ou menos o que vai ser feito em sala de aula, né, na questão do rodízio, na questão de manter o distanciamento, orientar os nossos alunos que eles não compartilhem os seus equipamentos pessoais, garrafinhas de água, toalhas, esse tipo de coisa, para que a gente possa proporcionar aos nossos alunos e aos nossos professores a maior segurança possível. Enquanto essas aulas não retornam, nós estamos fazendo um trabalho virtualizado com eles. A Superintendência Especial de Esporte já fez algumas competições virtuais, com a prática esportiva mesmo, não foram jogos eletrônicos. Nós fizemos uma competição um torneio de karatê com a modalidade kata, que você não precisa ter contato com o adversário, em parceria com a Federação Sergipana de Karatê. Então tiveram árbitros, medalha virtual, foi bem bacana. Nós transmitimos ao vivo pelo YouTube, então houve interação do público, dos familiares. A adesão foi excelente. Fizemos também um torneio virtual de xadrez, que foi um sucesso. Também fizemos um desafio de atividade física, onde a gente fazia, dava sugestões de exercícios, né, de séries, onde as pessoas poderiam fazer nas suas casas, elas desafiavam mais outros amigos, e também iam ganhando medalhas virtuais para que ela fosse se sentindo motivada. E dentro da escola também, especificamente, nossos professores estão em contato com os alunos, porque além da educação física como componente curricular obrigatório, nós temos as atividades esportivas, que elas aparecem no contraturno escolar. Então, nossos professores estão em constante contato com os alunos para que possa passar atividades de forma adaptada, obviamente, para que os alunos não desanimem, né? Nesse momento que a gente precisa tanto da atividade física na nossa vida, a gente passa tanto tempo agora na frente das telas, né, do computador, do celular, do iPad, a gente acorda, a gente já está de frente para uma tela e vai dormir de frente para ela. E até para fazer as nossas atividades físicas, a gente está precisando desse auxílio da tecnologia também. Então, esse momento, eu vejo que o esporte, a atividade física, de uma maneira geral, ela vem como uma ferramenta para nos trazer um equilíbrio, tanto mental como físico. A gente sabe que quando a gente pratica atividade física, a gente libera hormônios, a gente libera endorfinas, e tudo isso proporciona uma sensação de bem-estar muito grande, nos dá discernimento também, para que a gente possa continuar com as nossas atividades no dia a dia. Então é isso, a gente está procurando promover e proporcionar aos nossos alunos um retorno das atividades da maneira mais segura possível, e o mais breve também. Assim que retornar às aulas regulares das outras disciplinas, a gente vai estar retornando também com a parte do desporto. Perfeito. E é isso mesmo, a preocupação que todos estão tendo com esse retorno. Tanto que o professor Gustavo de Francisco Morato direcionou a pergunta justamente a Mariana, querendo saber as informações sobre a qualidade da saúde nesse retorno. E agora, Márcio, o direcionamento então é você. Dentro do trabalho que você faz de propiciar o bem-estar através da atividade física para toda a população, e o quadro do Fantástico para você foi emblemático, né? Eu acho que para todos nós, né? Dentro da questão da mídia e do impacto na qualidade de vida, como que a gente pode encarar toda essa questão da saúde e do esporte dentro da escola? Como é que a gente pode disseminar e massificar essa questão? Eu acho que é uma questão que não tem a devida importância nas discussões, né? Muito se fala aí de obesidade infantil, muito se fala dos problemas da educação no Brasil, e nunca é abordado a parte do sedentarismo e muito menos dessas competições escolares. Então eu vejo que é um tema que não é tratado com a relevância que deveria, faz parte, aí acho que você tem uma gama de profissionais que atuam em diferentes áreas, e tem aqueles profissionais que acabam conseguindo um espaço na mídia e tentar
colocar esse tipo de assunto é relevante. Entendo que o problema do Brasil em relação ao esporte escolar, ele é muito grande, ele veio se deteriorando ao longo do tempo. Então, se você pega década de 80, por exemplo, eu acho que a gente tinha mais essas competições entre as escolas, era uma coisa que fazia mais parte do universo escolar, vem se retomando de um tempo para cá. Acompanho o trabalho ali do Alexandre, fazendo esse trabalho de retomada, de crescimento do esporte escolar, mas a gente enfrenta um problema de infraestrutura absurdo dentro das escolas, mas mais do que o problema de infraestrutura é o problema cultural, né? Então, eu tive em Seul fazendo um documentário e uma das coisas que eu observei muito lá foi como essa questão da atividade física, das competições, elas são valorizadas no ambiente escolar, né? Eu não vou nem aqui citar o exemplo dos Estados Unidos, onde isso é uma prática muito comum dentro das escolas. E isso faz parte da formação. Aqui no Brasil, o esporte, ele dentro do ambiente escolar, ele não é considerado uma ferramenta, vou ser até um pouco duro com o que eu vou falar, mas ele é visto por boa parte das pessoas que atuam não só no ambiente escolar, mas fora dele, como um momento de diversão, né? Como um momento de quebra de tempo de estudo, né? Para relaxar. Então, acho que tem que ter uma discussão muito grande e levar isso para a mídia é importante. E eu lembro que eu tentei levar esse assunto na Jovem Pan uns 2 anos, com o Edgar Piccoli, que na época ele fazia o programa Morning Show, e ele, eu não lembro quem eram os debatedores, achando um absurdo a questão da criança ter um momento ali que era um pouco maior em algumas escolas dessa atividade esportiva, né? E aí se fala, poxa, mas ele está deixando de estudar, ele está deixando... E você tem inúmeros estudos, eu posso falar um clássico aqui dos Estados Unidos, onde eles associaram o aumento dessas horas de atividade esportiva e esporte escolar e competição escolar com o aumento de desempenho nas Olimpíadas de Matemática e Ciências. Então, acho que o debate ele tem que, num primeiro momento, ser levado para dar a real importância que esse tipo de atividade tem dentro da formação do ser humano. Para depois, obviamente, não depois, mas nesse meio tempo, a gente tentar resolver outros problemas, como infraestrutura, como valorização das competições, mas acho que tem um debate anterior aí, que é valorizar esse tema diante do processo educacional. É verdade. E você veio de uma escola que o Colégio Jardim São Paulo apoiava bastante o esporte escolar, lá com o seu Paulo, você conversando com o Alfredo, com a turma, você foi aluno do Franco? Quem era o seu professor de futsal lá? Deixa eu te falar, o Franco, ele não era professor. O Franco, ele é um guru, ele é o mestre dos mestres, né? Eu estudei lá no Jardim São Paulo, você tinha um apoio do seu Paulo enorme para isso. E o Franco, por ele militar também na área pública, ele sempre escrevia o Jardim São Paulo em todas as Olimpíadas, em todas as competições. Então, eu sou de uma época que ia para a escola, e eu não sei se era a escola, o ambiente escolar, ou especificamente Jardim São Paulo, mas a gente tinha bem dividido ali a questão das aprendizagens, né? Então você saía de lá sabendo saltar em altura, você saía com 2, 3 técnicas de salto em altura, você aprendia diversas modalidades, você tinha essa competição, você convivia com outros colégios, um ambiente que era enriquecedor. Eu lembro dele levar a gente para a corrida de cross country no Parque do Carmo, eu com 13 anos, né? Olha lá o gordinho. E assim, eu vou dizer para você, o Franco, eu nem tenho palavras para dizer assim, o que o Franco foi importante na minha vida. Eu lembro que quando eu tinha 15, 16 anos, dele pegar, me levar num parque, conversar
colocar minha cabeça no lugar, me incentivou a fazer educação física, porque a profissão nem era regulamentada na época. Então, assim, é o que eu estou te falando. O colégio que eu estudei deu toda essa oportunidade, eu sei o quanto isso fez a diferença na minha formação. Gostaria que tivessem muito mais francos e muito mais escolas que apoiassem, como o Jardim São Paulo apoiou. O Alfredo também é um querido, né? Eu só tenho lembranças boas e das pessoas também do Jardim São Paulo. Realmente eu quis trazer essas lembranças a você, justamente por conhecer o quanto que o esporte escolar desse colégio propicia na vida dos alunos, principalmente quem teve a oportunidade de conhecer o professor Franco. E o professor Franco, para quem não conhece, né, ele foi um dos primeiros organizadores dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo. Então, todos que passaram pelo GESP, da nossa idade, mais novos e mais velhos, têm alguma relação de muito carinho com o professor Franco, né? Todos temos ele, muito junto ainda com o professor Celso Coutinho, que trabalhavam junto lá na secretaria, na CELT, né? Na de Esporte e Turismo da época. Mariana, desculpa a gente trazer essa relação aqui, mas aqui é Não, muito fiquem feliz. tranquilos. Mas você não vai ficar de eu vou fora. ter que me meter. Fica falando de Jardim São Paulo, porque assim, aqui é Jardim São Paulo, o Luiz foi coordenador de esporte de Jardim São Paulo também. Minha filha estuda no Jardim São Paulo, os filhos dele estudam no Jardim São Paulo, então tem uma relação com essa escola aí. E por coincidência, o Márcio, né, que está aqui, meu amigo de longa data, que me dava carona para ir para a USP, né, Márcio, ali embaixo na avenida, né, ele também foi aluno do Jardim São Paulo, né? E tem toda essa história esportiva aí do Jardim São Paulo na veia, né? E é isso que a gente está tratando hoje. Fala, Luiz. E complementando, a Gisele também é professora do colégio. A minha esposa, que fizemos 20 anos de casado semana passada. Parabéns para ela. Gisele, que o Márcio também conhece, que estudou com a gente lá na USP. Né, Márcio? Ela Foi caloura nossa lá. É isso aí. Só complementando o que vocês estão... Só complementando o que vocês estão falando, como é importante, né, uma escola que incentiva o esporte despretensiosamente, né, sem necessariamente galgar rendimento daquele aluno. Eu costumo dizer que um professor de educação física, ele tem o poder de fazer a diferença na vida das nossas crianças, porque ele está ali tendo contato com a criança no momento que ela está relaxada, né? No momento que ela pode extravasar, no momento que ela pode correr. Então, o professor ele tem chance de identificar alguma coisa que não esteja bem encaixada ali, tanto no físico como no emocional. É diferente do professor da sala de aula convencional, né? Onde a criança tem que ficar sentadinha na carteira, olhando para o quadro branco, escutando só as explicações. E nas aulas de educação física e de esporte, não. Ele tem a chance de ser protagonista, de ser líder, né? Ou não também, mas de ter sua participação ali reconhecida. O professor de educação física ele tem esse papel fundamental. Eu acho que todo mundo tem uma história para contar com um bom professor da área aí, hein? Sensacional. Mariana, e já aproveitando que você já está aqui com a gente, já trouxemos você de novo para a conversa, né? E não deixando de ser o professor Antônio Hora, que é um outro grande querido nosso, né? E já direcionou a pergunta diretamente a você. Se a tendência de ser ligada à Secretaria de Educação e se isso, de certa forma, facilita na defesa do esporte escolar. Facilita bastante, mas primeiro eu quero mandar um grande abraço para o meu amigo Antônio Hora Filho, que é o presidente da CBDE, Confederação Brasileira de Desporto Escolar, e dizer que ele me deu uma responsabilidade muito grande, porque eu assumi a superintendência substituindo ele no cargo, justamente no ato em que ele foi assumir a presidência aí no segundo mandato dele aí da CBDE. Então, a responsabilidade de você dar continuidade a um trabalho é maior do que você começar do zero, né? E sim, com certeza, o esporte, estando dentro da Secretaria de Educação, a gente consegue fazer uma defesa muito maior da importância do esporte, a gente consegue ter uma abrangência maior. Você imagina que aqui em Sergipe é o menor estado da federação, mas nós temos 75 municípios, pouco mais de 300 escolas, e então se você não está inserido na Secretaria de Educação, é muito mais difícil você ter esse contato, você fazer esse link, né? Então,
uma vez lá dentro, inclusive, nós estamos discutindo novas portarias para que a gente privilegie os professores de educação física, que tenham projetos esportivos, que tragam resultados, e quando eu digo resultados, não são de medalhas, mas são resultados de alunos que deem continuidade ao esporte, que o índice de evasão diminua, que ele continue interessado nos estudos. A gente sabe que quando o aluno, quando ele tem o prazer de estar na escola, o índice de evasão é muito menor. Então, a gente consegue, sim, fazer esse link entre o esporte, a educação e a saúde. A LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, ela preconiza algo que eu acho muito importante, que é a educação física escolar. Ela traz um conhecimento amplo do seu corpo, do seu eu, e do cuidado com você e do cuidado com o outro. Então, nada mais pertinente para o momento que nós estamos vivendo hoje, né? Eu tenho que cuidar de mim e tenho que cuidar do outro para que todo mundo se mantenha saudável. Então, é essa mensagem, esse ambiente que a gente tem que tentar proporcionar dentro das nossas escolas. Eu queria enfatizar também o trabalho, o sistema que a CBDE proporciona também aos seus filiados, porque é um sistema de competição que você consegue abranger muita gente, né? Tanto aquele menino que tem um grande talento, como aquele que é mediano, ele também tem a possibilidade de estar lá nas competições, tem um sistema de categorias, né? O campeão... eu não sei exatamente como é a nomenclatura que vocês usam, mas acho que é o campeão da categoria A, o campeão da categoria B, o campeão da categoria C. Então, esses meninos voltam para o nosso estado extremamente felizes, e aquilo ali abre portas para ele, né? Ele passa a ter oportunidades. Então, o esporte e a escola, eu acho que é uma junção que não deveria ser separada jamais. Perfeito, é isso mesmo. A CBDE, através do presidente Antônio Hora, no seu novo planejamento desse ano que foi apresentado, foram feitas diversas divisões e separações dentro do esporte, que pela primeira vez na história, eu acho que foi a grande mudança desde dos Jogos Escolares de 98, com o professor Tubino. É a primeira grande revolução que acontece desde então. Hoje o esporte escolar, através da CBDE, é entendido de uma forma 360 graus. Ela é completa, não é só a realização de jogos. É a realização de jogos, são os cursos, são as atividades e práticas esportivas, são o intercâmbio cultural. Isso é sensacional. E a CBDE ela faz hoje, de fato, a inclusão social através do esporte. Então hoje ela dá oportunidade para todas as suas filiadas, inclusive a FEDESP que está aqui, que é uma das beneficiadas, junto com as outras 26 no país inteiro, para que consigam propiciar e desenvolver o trabalho dentro do esporte escolar. Hoje, indubitavelmente, a CBDE é a grande líder do desporto escolar no país. E já falando da CBDE, eu queria já agradecer a presença aqui do conselheiro, o Marcelo Ottolini, lá de Brasília, o Hamilton, presidente da Federação do Maranhão, o Reginaldo, da Federação da Bahia, a nossa querida Maria Alice, gestora, que foi gestora das Olimpíadas Estudantis no município de São Paulo, o Rasquinho, o chefe de arbitragem de futebol de campo, que trabalhou muito tempo com a FEDESP. Então aqui, outros ainda que vão aparecer, mas já dá para vocês as boas-vindas. E vamos colocar agora a nossa segunda etapa da enquete. Qual a medida certa do esporte na escola? Para mim é ser ético, lúdico e principalmente passar valores para a criança e para o adolescente. Oi, a medida certa do esporte para mim nas escolas é aquela que pode contribuir para o desenvolvimento infantil, para o conhecimento de regras, limites e valores e também para a socialização das crianças no seu meio. A medida certa do esporte na escola é a ideia de desenvolver a cooperação e não necessariamente a competição. Que o esporte seja um mecanismo de incluir, de reunir. Ok, Márcio, nós fizemos essas perguntas para que as pessoas respondessem na opinião delas qual a medida certa do esporte escolar, né? Então nós temos algumas questões que sempre acabam aparecendo para nós, com diversos pais questionando bastante, e a gente vê escolas trabalhando hoje com alto rendimento escolar dentro da escola. Você mesmo citou que os Estados Unidos têm uma
uma turma de treinamento. Nós temos informações que a Liga Feminina de Voleibol tem mais de 2.000 equipes, então imagino que deve ser a competição que já é inerente a esse país, e nós temos escolas que ainda continuam dando 30 minutos de atividade física, achando que aquilo é treinamento, como o próprio Alexandre pode dar como depoimento, que era a turma de treinamento nas escolas que ele trabalhou. Né? Qual seria o bom termo de a gente conseguir, de fato, desenvolver a saúde dentro do esporte escolar? O seu som está desligado, Márcio. Está desligado? Agora funcionou. Não, ele está ligado. Tá. Eu acho assim, Luiz, você tem que... Eu não acredito em mudança se não for uma mudança pública, né? Se não vier lá de cima, do governo, se não vier das prefeituras, se não vier do Estado, porque tem que fazer parte de todo um processo, né? Uma escola individualmente, você vai procurar e você vai achar escolas que estimulam a prática do esporte escolar e tal, e você vê que isso faz a diferença na formação do cidadão. Então, eu acho que pensando em saúde, né, e posso falar porque meus 3 sobrinhos moram nos Estados Unidos, né? Então, quando eu converso com eles, eles têm muito atrelado essa questão da competição, dos times de treinamento, muita informação em saúde. E a tendência é que isso seja levado para o resto da vida. Quando você tem a informação quando criança, quando você tem o hábito quando criança, você tem N estudos mostrando que é muito mais fácil você manter na vida adulta. Então, eu acho que nesse momento, eu sei que é chato a gente falar isso, mas há de se ter uma cobrança mesmo. A gente tem que ter, a nossa profissão tem que ter uma representatividade maior perante ali aos deputados. Eu tenho o deputado federal Roman, que é um cara que luta muito pela nossa categoria, mas a gente tem que tentar... há pouco tempo atrás queriam diminuir mais ainda o tempo de educação física nas escolas, né? Você não vê espaço para competições escolares, você não vê divulgação para competição escolar. Então, isso passa por uma política de saúde pública, uma política que mexa em educação. Eu acho isso fundamental. Eu estava conversando com uma pessoa, que provavelmente é o próximo secretário de saúde aqui do estado de São Paulo, e ele estava falando, ele falou, eu não quero ser mais um secretário que fique pensando em hospital, porque eu sei que isso todos fizeram. A gente precisa de uma política intersecretarias que mexa com o estilo de vida da criança, do adolescente, para que ele crie um hábito mais saudável, para que ele seja uma pessoa mais ativa. E aí eu acho que essa parte dos esportes, ela estimula demais, né? Ela estimula demais, ela é uma ferramenta muito importante para essa criança. Então, acho que passa por essa ampla discussão e mexer mesmo na questão da estrutura, da política. Eu acho que a gente precisa desse espaço. Hoje, a gente tem que brigar muito para manter o pouco espaço que tem, que é insuficiente. Perfeito, muito bom. Eu vou chamar agora uma pergunta que foi enviada pelos participantes. Todos podem enviar as perguntas pelo fórum, pode mandar pelo fórum aqui, pelo chat do Facebook, ou pode mandar pelo nosso e-mail, ou pode mandar os vídeos que nós vamos transmitir aqui. Vamos agora passar uma pergunta que foi recebida pela nossa rede social. Aqui, vamos transmitir agora. Ok, eu acho que a gente está com algum problema lá na transmissão. Aqui, foi. Sabemos que você teve uma atuação forte no esporte escolar. Vamos, repete de novo aqui, deixa ela fixada, Luigi. Sabemos que você teve uma atuação forte no esporte escolar durante a juventude, participando de treinamentos e jogos de futsal pelo colégio onde você estudou, na Zona Norte de São Paulo.
Essa atividade física propiciada na escola, no turno e contraturno escolar, te influenciou na sua formação como adulto de que forma? E por que as atividades físicas dentro da escola tão negligenciadas por toda a comunidade escolar? Então, essa pergunta foi feita pelo Ítalo Gomes, de Brasília. Eu tive uma história muito grande de esporte escolar. O pessoal lembra do futsal porque era um time bom mesmo. Mas joguei muito voleibol, aprendi muito em relação ao... Eu lembro do Franco levando a gente para um campeonato de mini vôlei, que era gente do estado inteiro de São Paulo, no ginásio do Ibirapuera. Enfim, nem vou falar que eu ganhei na minha categoria, porque senão o Alexandre vai ficar triste. Mas foi uma vivência que me influenciou demais em vários aspectos, não só no desenvolvimento das habilidades, né? Não só na parte física, mas a Mariana tocou num ponto que é fundamental, né? Quando o professor consegue identificar um certo comportamento seu ali, na questão da competição, então você tem ali uma influência muito grande na parte de relacionamentos. Eu digo que muita coisa que eu construí na minha vida tem a ver com os relacionamentos que eu construí, e eu posso te dizer que a maior parte desses relacionamentos vieram de vivências esportivas. O esporte me ajudava no desempenho até de escolar, porque eu tinha um acordo com o dono do colégio de o time só ia ser inscrito em determinadas competições dependendo do desempenho escolar. Então você tem uma série de comportamentos, aprender a conviver em grupo, aprender a aceitar as diferenças, entender as dificuldades dos outros, os outros aceitarem as nossas dificuldades. Enfim, é tanto aprendizado que vem dessa época, e eu digo que isso foi fundamental na minha vida. E por que ele é negligenciado hoje? Eu acho que a gente foi perdendo espaço, né? Eu acho que a educação física foi perdendo espaço dentro da escola naturalmente, quando foram exigindo cada vez mais da criança, precisa falar inglês, precisa ter informática. Bom, de onde que a gente vai tirar a carga horária? Tira da educação física, tira da educação física. Sempre foi assim, né? E eu acho que chegou no momento, e a escola, o modelo da Finlândia, ele é um modelo onde a atividade física é presente, é muito presente, é fundamental dentro do modelo escolar da Finlândia. E então eu acho que a gente precisava resgatar a importância da atividade física num todo, né? Deixar de focar simplesmente a criança vai deixar de ser obesa, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Então, acho que passa por uma discussão bem ampla mesmo, e é isso. À medida que foram entrando... Na nossa época não tinha informática, não tinha nem computador. Pô. Na nossa época, você não tinha tantas tarefas, tantas coisas que você tinha que aprender. Hoje a demanda é enorme. E de onde foi tirada essa carga horária? Das competições, dos treinos que aconteciam fora do horário de aula, da própria aula de educação física. Então, acho que a nossa classe precisa se fortalecer, de verdade. A gente precisa ter uma representatividade e mostrar que a educação física, ela não é para... Vai, sim, obviamente, diminuir ali a obesidade, alguma coisa nesse sentido, mas ela vai ser muito mais importante na formação. Tem um estudo feito em Chicago, que começou em 2000, que eles faziam que as crianças tivessem que fazer esporte todo dia antes de começar a aula. E eles não iam medir os benefícios físicos e metabólicos dessa escola. Eles iam comparar os benefícios dessa escola com as outras escolas dos Estados Unidos em competição de ciências e matemática. Depois de 3 anos, essa escola tinha desempenho muito superior à média americana nas duas competições. Quer dizer, a mudança não foi na grade curricular, para ele estudar mais matemática, nada disso. Foi 1 hora por dia, antes de começar a aula, eles tinham que fazer uma atividade física. E tinha ali N competições, atividades que eles tinham que praticar. Eles poderiam escolher. Claro que eles têm uma infraestrutura melhor do que a nossa. Mas só para mostrar que o impacto
da atividade física, da competição, do esporte, ele é muito além, ele vai em diversas outras áreas. É um sonho Márcio, a gente conseguir perceber que os... Desculpa, Mariana, desculpa. Eu ia só dizer que é um sonho que dos diretores, dos governantes, ter essa percepção. Agora, você é governante. Um pouco mais embaixo. Bem, então... A colocação que eu ia fazer, pegando o gancho do Márcio, onde que a educação física perdeu espaço na escola. Eu acho que as escolas começaram uma busca exagerada por resultados no vestibular, resultados no Enem, né? E isso criou uma sobrecarga na cabeça do nosso jovem, principalmente daqueles que estão no ensino médio, de forma muito brusca. Eu tenho 2 filhos, eu tenho um casal, um menino de 8 anos e uma mocinha de 6 anos, e eu me lembro que o Arthur, meu filho, quando ele tinha uns 4 anos de idade, eu recebia uma ligação de inglês, uma rede, perguntando se eu não queria matricular meu filho no inglês. Eu falei, mas 3 anos. E aí ela falou assim, e a moça falava assim, não, mas quanto antes eles aprenderem, mais fácil, eles vão falar fluente e tal, não sei o quê. E aí eu pensei, se ele aprender com 4, aprender com 10, aprender com 12 o inglês, pouco vai influenciar na vida dele, né? Eu quero mais que ele tenha tempo para brincar, para se divertir, para fazer atividade física, para fazer esporte, porque isso realmente vai fazer parte da formação dele, do funcionamento motor e social também. Claro que o inglês é importante, mas a gente não precisa dar essa responsabilidade, essa sobrecarga tão precocemente nas nossas crianças, nos nossos jovens. Era mais isso que eu queria colocar. Em relação à escola pública, eu acho que ela deu uma caída, sim, mas ela tem uma perspectiva de melhora. Esse período que nós estamos vivendo, por exemplo, de isolamento social, a gente meio que se coloca em pé de igualdade ali, né? Porque você não depende tanto da infraestrutura que você tem na escola, é muito mais do conhecimento que o professor tem, da capacidade dele de reter o seu aluno ali naquela aula virtual, para que ele se mantenha ativo nesse momento. E, obviamente, que esse legado vai se estender para quando a gente voltar para as aulas presenciais, né? Se o professor que conseguir atrair o seu aluno para se manter nas atividades nesse período de pandemia, nesse período virtual, ele vai ter muito êxito também nas aulas presenciais, sem dúvida alguma. Show de bola. E a gente agora tem aqui um vídeo que vai ser direcionado para a Mariana, que é muito interessante de quem vem essa pergunta. Pode transmitir. Oi, Mariana, como uma grande gestora aí com destaque por onde passa, né, nas suas atuações, fala pra gente quais seriam as ações que deveriam ser tomadas para a massificação do desporto escolar no Brasil. Eita, só responsabilidade grande vocês estão me dando aqui, hein? Pegou agora. Um grande abraço pro Irã. Ele que é do desporto educacional mesmo, porque ele é do escolar e é do universitário também, né? É dos dois, né? Ele fecha o círculo todo, completo. Exatamente. Então, já pegando o Irã, que é do escolar e do universitário, aqui em Sergipe, a gente tem colocado o desporto educacional como um todo como uma política pública de prioridade. Então, o que acontece? Para vocês terem uma ideia, para 2020, a gente havia captado aqui para o Estado os Jogos Escolares da Juventude, etapa regional, o evento realizado pelo Comitê Olímpico do Brasil, os Jogos Universitários de Quadra, realizado pela CBDU, o Beach Games, que são os Jogos Universitários de Praia, Jogos Nacionais, também pela CBDU, seletiva da Ginasíade, também aqui em Sergipe, organizado pela CBDE. Então, assim, todos esses são eventos de cunho do âmbito educacional, né, tanto das escolas como das universidades, porque a gente entende também que o esporte ele tem que ter uma continuidade. A gente sabe que existe uma lacuna da criança, do jovem que faz o esporte na escola, quando ele entra na universidade, ele tem uma tendência a abandonar a atividade física, né, por uma série de fatores, ingresso no mercado de trabalho, etc., e aí ele passa um período enorme sem praticar atividade física, e só depois, infelizmente, quando
quando ele já é acometido com algumas doenças, alguns problemas, que vem a recomendação para retomar a atividade física, ou quando ele já atinge um amadurecimento maior da importância que ele retoma. Então, o que a gente está tentando plantar aqui no estado e no país como um todo é exatamente essa continuidade do esporte. Ele começa na escola, ele entra na universidade e ele se perpetua na vida daquele indivíduo, porque a gente sabe que uma criança e um jovem ativo, provavelmente ele vai ser também um adulto ativo. A gente tem números alarmantes da Organização Mundial de Saúde, que mais de 80% dos jovens, salvo engano, entre 11 e 17 anos, são sedentários. Isso realmente é um fator muito preocupante, e você imagine agora esses números tendem a aumentar, né, cada vez mais. Então, é isso. Eu acho que a política, inclusive, só voltando agora um pouquinho, quando eu falo do desporto nacional, porque hoje eu sou vice-presidente do Fórum Nacional de Secretários de Esporte dos estados, e a gente tem trocado muitas informações. Isso está sendo muito bacana. Então, políticas que estão dando certo em um estado, a gente está trocando figurinhas, está levando para outras regiões também, adequando as suas realidades, né, porque cada um tem uma realidade diferente, mas isso está sendo muito importante, essa interlocução, de maneira que a gente pode ter uma ação realmente mais global. O Brasil, ele é um país de dimensão continental, então se não houver esse diálogo, fica muito difícil a gente ter uma evolução. Então a ideia é exatamente essa. Então quando a gente traz esses eventos para o estado, a gente tem a possibilidade de abrir um horizonte, né, para todos aqueles que estão participando, tanto os nossos jovens quanto os pais dessas crianças também, que são elementos de extrema importância. Quem nunca escutou dizer assim, se você não estudar a matéria de hoje, você não vai para o futebol, né? Se você não tirar 10 na prova, você vai sair do karatê, né? E assim vai. Mas você não escuta ninguém dizer, se você não se sair bem na geografia, vou te tirar do inglês. Não tem isso. E assim, são coisas muito importantes, igualmente importantes, né? Uma coisa não deve ser excluída da outra. Então, quando a gente consegue trazer esse movimento da família para dentro do contexto escolar, quando a gente consegue mostrar para os pais a importância e a modificação que está tendo na vida do seu filho, isso é muito bacana. Aqui em Sergipe, a gente tem 2 escolas de esportes, que elas são exclusivas para esportes e elas funcionam no contraturno escolar. Em cada uma delas a gente oferece 13 modalidades esportivas e prioritariamente para alunos da rede pública, estadual como municipal. E aí a gente começou a observar que a criança, ela chegava lá na escola, ela era matriculada no judô, na aula de 3 às 4, vamos dizer. Ela chegava 2 e ia embora 6. E aí a gente começou a perceber, né, mas ela só ficou 1 hora praticando esporte, e aquelas outras horas, por que ela não foi para casa? Muitas vezes aquele jovem, ele tem uma realidade que não é interessante dentro de casa, né, um índice de vulnerabilidade social muito alto, então ali ele se sentia acolhido. E aí nós começamos a traçar estratégias para que a gente pudesse dar uma formação mais ampla para aquela criança. Então, nós fizemos parceria com universidades, semanalmente tem estudantes e professores de pedagogia que vão lá para dar reforço escolar para essas crianças. A gente faz mutirão para emissão de documento, corte de cabelo, oferece cursos para os pais também. Em alguns sábados, né, estratégicos, a gente faz festivais para que a gente possa levar os pais para dentro das nossas escolas de esportes e eles possam visualizar o que o seu filho faz durante toda a semana e o que lhe proporciona aquele bem-estar, aquela felicidade. Então, eu acho que são medidas simples e que basta realmente a gente ter um investimento, obviamente, mas muita boa vontade e a gente levar essa discussão para as outras esferas. Como o Márcio falou, a gente tem que levar para a Secretaria de Saúde, tem que levar para a Secretaria de Educação, porque você falar de esporte, com quem gosta de esporte, com quem entende de esporte, é muito fácil, é um deleite, né? A conversa flui, você não precisa estar argumentando, né? Todo mundo concorda com tudo. Agora, você levar o esporte para quem não é da área, esse sim é um grande desafio e a luta é incansável. Eu gosto muito de quando você falou.
Ô, Márcio, desculpa aí, é que eu só ia puxar o gancho e ia justamente jogar para você a bola. Pode ficar tranquilo, estou na armação. Ia receber a gente para falar. Ele é fominha. Ele é fominha. O Márcio jogou com o Paulinho, o Alexandre. Ele jogou futsal com o Paulinho, filho do seu Paulo. Então, só para você ver que se você passa a bola para um, não vai se passar para o outro nunca. Pega a bola e não solta mais. Só que a grande Paulinho referência dos atletas... E os filhos dele também, cara. Você acredita? Os moleques são bons também. E essa história da referência do alto rendimento, ela é muito importante, porque você faz a ligação. Enquanto você tem a referência do esporte acontecendo, todos conseguem participar e motiva a criança para ter um grande referencial. E falando em referência, e já vou passar a bola para o Márcio, só para falar da importância que nós estamos aqui hoje, Alexandre, nós estamos com 2 comitês acompanhando a nossa live. O Comitê Brasileiro de Clubes, através da Milene, que é a gerente de projetos, e nós estamos com o Kenji Saito, pelo Comitê Olímpico Brasileiro, que também é o gerente de esporte estudantil lá. Então, eu queria dar os parabéns e agradecer a participação de todos. E qual é a grande referência que a gente pode ter do esporte escolar, ô Márcio? São os expoentes, os atletas. Quando você fez o Medida Certa, eu vi que você foi uma referência da criançada. Você via aquelas crianças querendo fazer atividade porque elas tinham um referencial. Elas tinham por onde. Qual o impacto que a gente pode ter dessa referência? Eu acho que muda tudo. Não, muda tudo. Você ter referência muda tudo. Só queria completar 2 coisas que a Mariana falou. Ela comentou desse estudo da OMS que fala que 83% das crianças de 11 a 17 anos no Brasil são sedentárias. Poxa, eu tenho quase certeza que todas elas estão em escola. Então, você não investir em esporte escolar é um tiro no pé da saúde brasileira, da saúde pública, é um tiro no pé da economia, né? Então, assim, se você tem nessa faixa de idade que a criança está na escola, já sabe o problema que é de saúde, e a criança está na escola, a coisa mais inteligente e mais barata é você investir no esporte escolar. Eu fiz uma intervenção em Jaguariúna, mudando ali o estilo de vida de uma população inteira, e a gente conseguiu publicar 2 artigos científicos. Um, de crianças de 11 a 17 anos na Frontier, que a gente aumentou muito a quantidade de movimento de crianças ativas. E isso passou por organizar competições em escola e envolver família. Tudo que a Mariana falou aí. E outro ponto que a Mariana tocou, que é super importante. Quando você fala dentro da Secretaria de Esportes não tem dinheiro. É a secretaria pobre. Quando você, por exemplo, em São Paulo, na cidade de São Paulo, toda a verba da Secretaria de Esporte é menor do que o que a Secretaria de Saúde gasta só com remédio e UBS para diabetes e hipertensão. Então, esse é um problema intersecretarias. Então, a Mariana colocou super bem. E quando a gente está falando em fazer esporte, essas coisas, a referência ela é fundamental. Ela é fundamental. Então, na minha época, eu lembro, o Alexandre vai lembrar bem disso, o vôlei estava explodindo no Brasil. E o William e o Montanaro, eles iam na escola, cara. Eles tinham um programa, eu não lembro que programa era esse, mas você tinha os campeonatos de vôlei e o William e o Montanaro iam na escola. Então, porra, aquilo era uma baita referência. A gente queria jogar vôlei, a gente queria ficar bom porque a gente tinha referência. Então, acho que você ter essa referência é muito importante. O Medidinha Certa, foi um dos projetos que eu mais gostei de fazer, né? Porque você envolvia as crianças num ambiente de competição, de atividade física, onde todo mundo percebia ali a importância que isso ia ter na saúde da criança. Mas eu acho que ter referência é fundamental e a Mariana colocou muito bem. Você tem que fazer esse projeto intersecretarias. E agora, então, Márcio, já fica por aqui. Temos uma... Luiz, me dá uma... Ok, pode. Falando em referência, agora uma brincadeira, mas falando em referência, tem um membro do Conselho Estadual de Esporte, Conselho Estadual de Educação, o doutor Décio, advogado, ele teve uma referência no voleibol, que ele falou isso pra gente, Ana Márcio? Ele falou que quando ele começou a jogar voleibol, ele queria jogar igual o Márcio. Entendeu? Você lembra desse
conversa, né? E hoje ele está lá no Conselho Estadual de Educação e a gente, se Deus quiser, vai participar do nosso fórum aqui em alguns dias também, que a gente vai tratar do assunto aí, o poder discutir com o poder público o esporte escolar, e é isso, é o poder da referência. Eu não sei se ele foi bem referenciado ou não, mas a referência dele era aquela. Onde? Pergunta onde, Luiz? Fala um lugar onde isso aconteceu. Que colégio foi? Tudo aconteceu lá. Mas segue aí. O Décio, show de bola. Vou falar rapidinho. O Décio, acho que era 2 anos mais novo do que eu, se não me engano. Pô, eu tinha muito destaque ali no vôlei, eu ganhei esse mini vôlei, que foi uma competição estadual, que era uma competição individual, e a gente tinha um time de vôlei e eu tinha um certo destaque lá no Jardim São Paulo, e o Décio, ele ficava, rapaz, ele ia nos treinos, bicho, queria bater bola comigo, ele era, sei lá, devia ter 15 anos, ele devia ter 13, E aí o Alexandre vai lembrar que anos depois, muitos anos depois, em Santos, nos reencontramos, formamos um quarteto e ganhamos uma etapa de um campeonato de quarteto patrocinado aí por uma marca. E aí, pô, tive a felicidade de ser carregado pelo Décio. Então, valeu a pena ser referência. Porque depois rapaz, mas isso é isso que vale do esporte, né? É o que você vai fazer da vida. Olha, só vendo aqui 3 caras que tentaram alguma coisa no esporte e não viraram nenhum atleta, com exceção da Mariana, que é atleta profissional. Mas nós 3 jogamos bola e temos história para contar para a nossa vida toda. Sentar e conversar sobre esporte vai passar anos. Mas é isso que tá. O esporte transformou as nossas vidas. Nós transformamos a vida de muita gente como professores de educação física. Esse eu acho que é o grande segredo do esporte escolar. Dar oportunidades, né? E já por falar de dar oportunidades, vou puxar para vocês aqui mais uma pergunta que está direcionada ao Márcio. Pode rodar a pergunta que veio no vídeo, Luigi. Olá, tudo bem? Todo mundo sabe que a mídia tem papel preponderante para incentivar a prática de esportes, mas dá muito pouca importância ao esporte escolar. Eu queria saber por que você acha isso, Márcio, e também qual o papel, como é que a gente conseguiria estimular mais a divulgação do esporte escolar e também da realização de práticas esportivas. Você vai ter cada vez menos espaço na mídia, né? Eu lembro que quando eu fui levar alguns projetos lá na redação do Fantástico, eu ouvi do diretor o seguinte: a gente não está aqui para fazer política de saúde pública, a gente está aqui para dar audiência, né? E eu era cobrado por essa audiência, então eu fiquei muito feliz quando o Medidinha deu audiência, porque a cobrança é em cima dessa audiência. Então, quando a gente fala eu não sei se a mídia tem a obrigação de tocar nesse assunto, né? Porque o interesse deles é outro. Eu acho que a sociedade tem como obrigação levantar essa discussão. Se você levanta uma discussão na sociedade, obviamente a mídia vai acabar cobrindo. Então, esse é um ponto. Outro ponto é que lá na Coreia, por exemplo, eles pegam todo o imposto de cigarro para financiar essa atividade física em escola. A base da atividade física é financiada por um imposto em cigarro. Então, por que não você eleger ali o açúcar, o cigarro, enfim, e você pegar uma parte desse imposto para financiar um esporte escolar? Mas isso, volto a dizer, a mídia só vai cobrir se isso for inevitável. A mídia gosta de tragédia, basta ver o Jornal Nacional agora, você só vai ver tragédia, ou uma coisa que ela não pode deixar de cobrir, ou seja, uma manifestação da sociedade. Então, acho que a nossa classe, a nossa categoria, o nosso conselho tem que buscar levar essa discussão, ampliar essa discussão para uma maneira que a mídia seja obrigada a tocar nesse assunto. Eu, da minha parte, eu tento levar esse assunto sempre que eu posso. Eu estou ali no bem-estar e, olha, você pode ser, eu sou o cara mais chato para levar pauta de atividade física para criança e competição. 99%
das vezes eu sou voto vencido, mas acho que é minha obrigação ficar estimulando esse tipo de discussão. Perfeito. Ô, Márcio, só uma Mariana, Luiz, peraí. Você é mais chato para levar esse tipo de discussão, né, para mídia, ou você é mais chato como parceiro jogando vôlei com você? Qual dos dois você é mais chato? Fala para mim. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Se você perguntar para quem jogou vôlei comigo, eles vão falar que eu era mais chato jogando vôlei, que eu reclamava da levantada, reclamava do toque, eu reclamava de tudo. Se você perguntar lá na Globo, eles vão me achar o cara mais chato do mundo. Então acho que eu sou igual, cara. Porque, cara, se eu não levar, se eu ficar esperando eles levantarem essa bola, isso jamais vai acontecer. As pessoas perguntam assim: como que você foi convidado por Medida Certa? Eu falei, eu nunca fui convidado. Eu tive que criar um projeto, tive que ficar anos tentando emplacar alguma coisa e virou, né? Então, acho que assim, eu sou chato mesmo. E pra caraca, quem jogou vôlei comigo sabe. Aliás, eu criei parceiros adultos agora, todos com um certo problema. Acho que eu tenho parcela aí, né, nessa culpa enfim. Tem que vencer, nem que seja pelo cansaço, Márcio. É isso. Mas assim, eu insisto mesmo lá, porque se a gente não insistir, cara, esse tema nunca, atividade física, esporte, nunca vai ser tema de programa nenhum. É impressionante como isso nem passa na cabeça de quem dirige os programas de saúde lá, que na verdade é um só, ou nem passa pela cabeça deles que isso pode resolver lá na frente de uma maneira impressionante. Show de bola. Mariana, chegou uma questão aqui para você que é pertinente e é uma reclamação de praticamente todos que trabalham com o esporte escolar, que é a falta de continuidade dos projetos. E essa pergunta veio de uma pessoa que investe pesado no esporte escolar, que é o Elcio, do Colégio Amorim, o diretor do colégio que mais investe no estado de São Paulo no esporte escolar. Então essa pergunta dele é muito pertinente, porque nós vemos projetos iniciar e eles não darem continuidade. E nós sabemos que projetos escolares, qualquer projeto na área de educação, ele sempre tem que ter uma continuidade longa, tem que ser perene para você conseguir ver os resultados a médio e a longo prazo. Em educação nunca é agora ou nunca, é sempre uma continuidade, sem parar. E essa percepção do diretor que hoje aqui está participando, que muito nos orgulha, é exatamente essa. A falta de continuidade nos projetos não afeta na formação dos atletas? Completamente, claro que sim. O esporte ele é algo feito a médio e longo prazo, né? A gente não tem um resultado de curto prazo. E quando eu falo resultado, é da sua forma mais ampla. Não estou falando da medalhas apenas, né? Mas estou falando de todas as valências positivas que o esporte nos traz. Veja, quando a gente fala de projeto esportivo dentro da escola, como o Márcio colocou, é uma briga eterna que a gente tem que ter com o diretor da escola, com os diretores regionais de educação, com o secretário de educação, né, para que eles entendam a importância do esporte, para que eles entendam que aquela carga horária é um ganho destinado ao esporte, é um ganho para o aluno. Ele não está tirando o aluno de sala de aula, nem está enfim, desperdiçando tempo, né? Como algumas vezes a gente escuta alguma coisa nesse sentido. Então, é realmente um ganho. É uma luta constante, gente. Não tem uma receita de bolo para isso. Claro que os projetos esportivos, eles têm que ter uma duração de média para longa. Em curta duração, a gente não vai ter resultado algum. É nadar e morrer na praia. Então, eu acho que uns projetos, sabe, pautados em resultados. O que é que eu tenho feito aqui em Sergipe? Eu tenho tentado associar o sucesso dos projetos esportivos com os resultados positivos que aqueles atletas têm no rendimento escolar, né? Ou
como é que eu posso dizer, no seu comportamento. Então, eu tenho tentado associar esses fatores aí para que eu tenha um maior poder de convencimento. Não simplesmente colocar o esporte porque o esporte é bom, né? Vamos ampliar a carga horária da atividade física porque é bacana. Não, eu estou trazendo dados concretos para poder justamente convencer as pessoas que não fazem parte do meio e que são as pessoas que têm a caneta, né? Que vão realmente determinar se aquele projeto vai ter uma continuidade, vai ter um prazo de duração maior ou menor. Quando a gente estava falando aí da questão das referências, eu me lembrei, e aí eu vou puxar um pouquinho a sardinha aqui para o meu estado, que a gente tem aí a Duda Lisboa, que é uma das maiores atletas do Brasil e a maior atleta jogadora de vôlei de praia do mundo. Ela é sergipana. E a Duda tem uma história muito bacana, porque ela é de uma cidade de São Cristóvão. Essa cidade ela faz parte da Grande Aracaju, e ela começou realmente com o esporte na escola. A mãe dela já era técnica de vôlei de praia, né? Começou os primeiros passos ali com ela, participou dos jogos estudantis, dos jogos escolares da juventude, e hoje ela é uma atleta olímpica. Então, assim, se aquele atleta da escola ele vai se transformar num atleta olímpico ou não, são outros 500, mas o que a gente está interessado realmente é na formação plena dele. Ano passado, eu fui para os Jogos Escolares da Juventude, lá em Blumenau, e eles têm uma coisa muito bacana, que eles convidam embaixadores. Então, tem os embaixadores do esporte. Aí é uma ideia que fica aí também. Uma cidade como São Paulo, onde tem um celeiro de grandes atletas, talvez isso seja mais fácil do que aqui, por exemplo. O que esses embaixadores? Eles pegavam, por exemplo, eles convidaram a Duda, convidaram o Carlos Honorato do judô, teve também do atletismo, e esses atletas eles ficavam circulando ali pelas competições, tiravam foto com os atletas, batiam papo com eles, né? Então, veja, é algo que o atleta escolar, ele se sente próximo do seu ídolo, né? Ele olha e fala assim, opa, ela já esteve aqui um dia, eu posso chegar lá também. Então, isso é bacana, você gera uma expectativa boa naquele aluno. E que bom que já estamos nessa perspectiva de grandes referências. Mariana, conta para nós um pouquinho mais só do seu lado karateca, para ilustrar o quanto o esporte fez a diferença na sua vida. Fez total diferença, viu? Bem, eu sempre fui aquela menina danada, serelepe, né? E aí, a diretora da escola, para você ver como educação e esporte sempre são importantes quando caminham juntos, né? A diretora da escola, ela chamou meus pais e falou assim, coloque Mariana no arte marcial. Na época eu já fazia balé, fazia jazz, fazia música, fazia natação. Eu tenho uma impressão que meus pais queriam ficar um pouco livres de mim e me matriculavam numa série de atividades. E aí ela falou, coloque ela na arte marcial porque ela precisa da filosofia oriental que a arte marcial fornece para os seus praticantes. E foi aí que meu pai começou na busca e conheci uma academia de karatê, e naquele tempo era muito mais difícil, né, você ter mulheres praticando luta e crianças ainda, né, eu tinha apenas 7 anos de idade, então meu pai entrou na academia de praticou durante um mês, e depois de um mês que ele estava praticando, ele me levou para a academia, eu não tinha ideia do que era o karatê, e foi paixão à primeira vista. E eu lhe digo que foi paixão à primeira vista, muito eu devo ao professor daquele momento, que ele soube conduzir muito bem, né? Ele conseguiu fazer uma condução ali comigo que realmente me deixou encantada pelo esporte, e aí eu nunca mais parei. E aí eu fui lutando e nos meus primeiros campeonatos, assim, eu não ganhava nada, absolutamente nada. Na verdade, eu acho que eu não levava jeito para coisa, mas quando você gosta, né, quando você é apaixonado por algo, eu particularmente, eu me dedico de corpo e alma. Então, eu acho que minha paixão pelo karatê sobressaiu ao dom, porque tem aquelas pessoas que têm um dom, né, tem um talento nato. Eu acho que eu acabei conquistando isso pelos treinamentos, pela determinação, pelo dia a dia. E aí, um tempo depois, eu entrei na seleção brasileira, né, fui campeã sergipana algumas vezes, aí entrei na seleção brasileira, fui campeã sul-americana, fui vice-campeã pan-americana, fui campeã mundial júnior, fui vice-campeã brasileira, fui campeã paulista. Então, assim, e aí como que começou a minha história com São Paulo também é bem interessante, porque
eu estava na categoria júnior, quase que em transição para a categoria adulto, e a gente sabe que aí as coisas começam a ficar bem piores para o nosso lado, né? Principalmente na luta, onde a força realmente é um fator bem determinante, né? Você tem um contato, apesar do karatê ser uma luta bastante controlada, a gente não pode ter um contato excessivo com o nosso adversário, tem a parte do kata também. E aí eu estava viajando muito, eu viajava demais para São Paulo, e aí eu tinha uma empresa, uma construtora que me patrocinava aqui em Sergipe, a Norcom. E aí eu conversei com eles, eu falei assim, eu tô precisando passar mais tempo em São Paulo, porque eu tô perdendo muita aula aqui, não tô nem conseguindo me dedicar aos estudos, e os treinos estão ficando cansativos e tal. E aí eu fui morar em São Paulo, e foi uma experiência, assim, gratificante, porque o nível realmente é muito maior, né? Eu tinha a oportunidade de trocar experiências com outras meninas também. Aqui em Sergipe eu só lutava com os meninos, por exemplo, e isso é diferente na hora da luta. E aí eu passei um tempo aí em São Paulo, e depois eu retornei para Sergipe, e continuei aqui ainda, participei de muitos eventos, de muitos campeonatos, e aí depois que eu deixei a carreira de karateca profissional, eu me formei em educação física, fui dar aula, fui professora tanto de educação física como de karatê, sempre com esse foco voltado para as crianças. Minha faixa etária de trabalho era ali entre 4 e 12 anos de idade, e foi aí que eu comecei a me encantar com o esporte fora do alto rendimento, né? Apesar de eu ter tido uma vivência muito grande no esporte de alto rendimento, eu me encantei com o esporte de formação, o esporte de base, porque trabalhar com criança é realmente encantador. E aí, depois, enfim, aí eu deixei a área da escola e comecei a ingressar na gestão pública, e que foi muito importante porque eu já tinha uma bagagem do meu conhecimento, não só como profissional de educação física, e aí isso eu consigo aplicar nas ações dentro da superintendência, né? E claro, como eu falei no início, uma criança e um adolescente que ele é ativo, ele provavelmente será um adulto ativo também. E aí, depois que eu deixei o karatê profissionalmente, eu comecei a buscar outros esportes para que eu continuasse com a rotina, né, de atividade física. E aí eu acabei encontrando a corrida, meu esposo, ele também é profissional da área, e isso aí acaba incentivando bastante. E aí passei acho que uns 10 anos só correndo 5 quilômetros, porque na verdade eu não gostava de correr. Porque correr para mim era o aquecimento para o karatê, né? Eu vestida de kimono, dando 1000 voltas no tatame para me aquecer antes de começar a aula. Então eu não achava nada prazeroso, mas eu gostava das provas. As provas de corrida são muito legais, né? As provas de rua, porque é um esporte individual, mas você tem uma interação fantástica com as outras pessoas. E aí eu comecei a sentir falta das viagens que eu fazia através do karatê, né? Eu já tinha ido para Grécia, África do Sul, Colômbia, enfim, uma série de países, e eu falei, e agora? Né? Preciso encontrar alguma coisa que eu viaje fazendo meu esporte. E aí a corrida acabou me proporcionando isso, e foi aí que eu entrei no mundo das maratonas, e aí eu já acabei fazendo umas 4 maratonas. Meu maior desafio nesse ramo das corridas foi em 2018, quando eu fiz o desafio da Cidade Maravilhosa no Rio de Janeiro, que foi 21 quilômetros no sábado, 42 no domingo. Foi pauleira, mas eu consegui e foi uma satisfação muito grande. Eu acho que o importante é você se encontrar no esporte, né? Aqui em casa eu busco trazer isso para a realidade dos meus filhos. Agora mesmo, nesse período, eu faço aulas com eles dentro de casa. Contratei uma professora para dar aula de GR virtual para minha filha, que ela estava louca para fazer, sabe? Então, assim, não tem desculpa para atividade física, para você fazer o esporte. E isso, claro, eu devo muito aos meus pais. Meus pais nunca foram atletas, mas eles sempre foram praticantes. Lá em casa, a gente tinha uma regrinha, né? Meus pais diziam assim, pessoal, sou eu e minha irmã. Aliás, quero mandar um beijo para ela, que ela está nos assistindo também, está esperando aí está me trazendo uma sobrinhazinha daqui a alguns meses. E aí, meus pais, eles diziam assim, vocês têm 2 obrigações, além dos estudos, obviamente.
fazer uma língua estrangeira e praticar um esporte. Escolha a língua, escolha o esporte. Quer falar mandarim e praticar, sei lá, qualquer coisa, você faça, mas faça uma língua estrangeira e pratique um esporte. Então a gente sempre É o mais luta isso. importante, estimular a procurar outras opções, né? Eu acho que esse é o foco dos pais mesmo, né? Fazer com que o filho procure outras atividades daquelas da que estamos acostumados rotineiramente. É o grande segredo dos pais, estimular a curiosidade dos filhos. Exatamente, e apesar de eu ter seguido no karatê, concomitante ao karatê, eu fiz vários outros esportes, né? Além da educação física tradicional da escola, eu ainda jogava o vôlei na escola, eu praticava remo, eu fiz taekwondo, então assim, foi um pouquinho de cada. E quando tinha jogos internos da escola, eu ficava desesperada, porque eu queria participar de todas as equipes, eu ficava brigando com a coordenação de educação física, porque dava choque de horário das modalidades que eu mais gostava de fazer. E ela dizia, Mariana, não tem como a gente organizar a competição por causa de você. E eu dizia, mas espera aí, eu tenho certeza que eu posso ganhar para minha turma isso aqui. E aí, é muito gostoso. Sensacional essas oportunidades que o esporte propicia para nós. E, Márcio, eu não vou te deixar de fora, não. A gente quer, as pessoas são curiosas para saber como que uma criança, um cara chega na TV Globo, faz um programa de grande sucesso nos domingos. Como é que foi a história dele? Como é que ele chegou até lá? Né? Conta um pouquinho para nós desse seu caminho, desse seu percorrer até lá. Tá. Antes, mandar um abraço aqui para um amigo em comum meu e do Alexandre, que está assistindo a live desde o início, o marinheiro Marcos Monteiro, que também foi jogador de basquete profissional, altíssimo nível. Hoje ele contribui de outra forma com o esporte escolar, fazendo uns produtos de qualidade bem baratos, né? Então, um abração para o Mariner, que também, ajudou muito a gente lá na faculdade, nos campeonatos. Cara, a minha história aí de chegar ali na mídia, no Fantástico, ela foi longa, foi dura. Eu trabalhava com esporte de alto rendimento, a Mariana falou aqui da mãe da Duda, ela era uma jogadora de vôlei de praia, na época eu trabalhei com o Carlão, que foi campeão olímpico, trabalhei com o Paulo Emílio, era uma dupla, e tive a felicidade de ir para a Olimpíada de Sydney em 2000, junto com a equipe da Sheldon e da Adriana. Então, eu militava nesse esporte de alto rendimento e comecei a perceber que o entorno do esporte é um entorno cada vez mais sedentário. Comecei a levantar em todos os países que a gente viajava para as etapas dos mundiais e tal. Eu ia levantando sempre os números da população sedentária, do número da população acima do peso e como isso ia impactando em saúde pública. Então era um tempo livre que eu tinha nesses torneios e eu ficava pesquisando isso. Quando eu voltei da Olimpíada de Sydney, eu decidi parar e me dedicar a ocupar um espaço dentro da mídia para falar de um tema que na época ninguém falava. E aí eu montei um site, aí eu montei uma revista, esse site passou a ser toda a área de saúde do IG, aí eu montei uma revista, que foi revista de bordo da VASP e da Varig, as duas faliram, mas tudo bem, faliram depois, eu tinha parado a revista antes, e eu comecei a produzir vídeos com dicas de qualidade de vida que iam nos aviões da Varig. A partir daí, da revista que também era distribuída dentro da Varig, uma diretora do GNT viajando achou o tema interessante e foi conversar com o presidente da Globosat falando, poxa, eu acho que isso daqui tem a ver com o canal, com o GNT. E esse meu amigo falou, pô, você gostou da revista? Então eu vou te apresentar o cara que faz a revista e é da área. E aí eu levei um projeto de TV, de programa para ela. E o programa Bem-Estar, quem criou fui eu, em 2005, levando para o GNT. Ele tinha uma outra abordagem e eu fiquei com esse programa criado por mim, escrito com uma pessoa que está comigo há anos, trabalhando comigo, a Joana, jornalista. Então a gente formatou esse programa, levou para o GNT e ele ficou lá há 5 anos fazendo bastante sucesso. Aí, a partir daí, eu acabei sendo convidado para ser colunista da Época, para ser colunista da CBN. E aí eu bolei um projeto onde
a gente pegava 6 pessoas sedentárias e que tinham fatores de risco para doenças crônicas. Eu queria, em 13 semanas, mostrar que se essa pessoa fizesse atividade física e minimamente fizesse umas alterações ali na alimentação, mas basicamente era sair do sedentarismo, ela controlaria esses fatores de risco. Ofereci esse programa, tomei não em 500... Tomei não em todas as emissoras que você pode imaginar, né? Desde o GNT, enfim, posso enumerar aqui, e ouvi de todos eles que isso jamais daria audiência numa TV. Até que o presidente da editora Globo, de tanto que eu enchi a paciência dele, ele criou o Época Saúde. Então era um encarte na revista Época, que vinha com um fascículo e um DVD, em 13 semanas em tempo real. Ele falou, Márcio, como é Época, a revista Época, ela tem como lema a informação. Então é o seguinte, tempo real, o que acontecer, a gente vai distribuir. Se não der certo, não deu certo. Você está disposto a pagar esse preço? Eu falei, tô. E aí a gente fez o Época Saúde, foi em setembro de 2010, e os 6 participantes controlaram todos os fatores de risco que eles tinham alterado. Emagreceram, obviamente. E isso chamou a atenção da esposa do diretor do Fantástico, que queria me conhecer. E aí ela entrou em contato, enfim, e eu levei esse projeto para a Globo. E a primeira resposta que eu tive do diretor do Fantástico foi o seguinte, cara, isso não dá audiência em TV aberta. Eu falei, dá, se você pegar os seus apresentadores e... Ele falou, pô, os meus apresentadores? Eu falei, porque aí vai dar credibilidade, aí é um teste, você tem que fazer em tempo real. Aí ele falou, pô, você está me pedindo uma coisa que não existe na TV. Por exemplo, ele falou, o Drauzio, o quadro dele aqui tem 4 semanas. Você está me pedindo 13 em tempo real. Olha o risco que é. Aí eu falei, então, mas é tão arriscado que as pessoas vão querer assistir. E aí ele pegou e falou, não sei, eu te ligo depois. Igual quando você vai fazer peneira, sabe? O Alexandre sabe bem que é isso. Vai fazer peneira lá no Tietê, o cara fala, menino, depois eu ligo para você, dá o seu RG aqui. Foi mais ou menos o que aconteceu lá no Fantástico. E aí, era o Gino, surpresa... E aí, 2 semanas depois, eu tomei um susto. O cara me ligou e falou, tá aprovado, tô mandando a minuta de contrato, a gente vai começar em abril. Aí eu falei, caramba, não acredito. Porque era coisa que... Eu falei, mais um não que eu vou tomar. Só que o que aconteceu? Logo no primeiro episódio do Medida Certa, ele subiu a audiência do programa em 4, 5 pontos. Aí todo mundo falou, pô, tem coisa aqui. E o negócio foi ficando uma loucura. E aí foi crescendo, foi crescendo. Então, foi um caminho que demorou 11 anos, desde o momento que eu larguei o esporte de competição até virar o programa ali do Fantástico, foram 11 anos. E a gente estava falando do Marinheiro, que é esse amigo nosso. Eu lembro de 2008, 2009, estar numa padaria comendo com ele, e eu levei esse projeto para a revista Marie Claire, tal, e ele foi um dos caras que acompanhou esse início. Mas foi teimosia mesmo. O Bolinha, o Alexandre sabe bem como que é essa teimosia. Não vamos colocar as fotos do Bolinha, senão ele vai ficar bravo comigo. Mas seguindo esse caminho agora aqui, que a gente já está caminhando para o final... Só uma coisa aqui, rapidamente. O Alexandre, baita jogador de vôlei. A primeira lembrança que eu tenho dele lá na Educação Física da USP foi nos jogos contra a Medicina, logo que a gente entrou como calouro. E não é mentira, ele baixinho assim, né? Atacando a bola pegando na cabeça do cara do bloqueio, indo lá no teto do ginásio, eu lembro bem, jogava muito voleibol. Valeu, obrigado por falar. Alguém com credibilidade falando coisa séria assim, nos enche de orgulho. Ninguém acredita, mas tudo bem, amigo não vale. Mas a FEDESP, dando continuidade a esse projeto que ela tem agora em referência ao distanciamento social, ela está fazendo a Copa FIFA
de futsal, a Copa FIFA de jogos eletrônicos. Então, as inscrições terminam no dia 17 de julho e a inscrição pode ser feita pelo próprio site e o regulamento pode ser baixado diretamente por lá. Na próxima semana, nós teremos o Fórum Marketing no Esporte Escolar, Missão Impossível, com o professor Jorge Stilianos e o professor Rafael Plastina. Vamos discutir como conseguir fazer o marketing dentro do esporte escolar, já que foi algo que até hoje ninguém conseguiu fazer no Brasil. Os americanos dão show, mas no Brasil nós não conseguimos isso. Então agora vou pedir para o Márcio fazer as suas considerações finais, porque já temos 1h30 de live. Depois a Mariana fazer as suas considerações finais e entrego a bola para o Alexandre finalizar, fazer um breve resumo do que hoje foi essa live sensacional. E vamos lá. Márcio, a bola está com você. Bom, primeiro dizer que foi um prazer participar, agradecer o convite que o Alexandre fez. Acredito que qualquer transformação de saúde nesse país, ele passa por educação. E a atividade física e a educação física faz parte desse processo, né? Então, além de fazer parte da educação como um todo, isso vai resolver um problema lá na frente de saúde e financeiro, porque não tem mais dinheiro para gastar, né? A saúde é muito cara e isso passa pela educação e passa com certeza pela educação física. Então, o trabalho que a federação faz, a gente que milita na área e que fica brigando por isso, a gente não pode desistir, tem que ser chato mesmo, porque é claro que, falando entre nós, isso é um consenso, mas a gente tem que sair da bolha e levar isso para outras pessoas que, como a Mariana diz, têm o poder da caneta, para que cada vez mais a gente passe a ocupar o espaço que é merecido. Então, agradecer bastante. Foi um prazer aqui também saber que mais uma pessoa tem vínculo com o Jardim São Paulo. Tenho certeza que o Alfredo, Paulinho, eles contaram boas histórias minhas, as ruins eles nunca contam, mas vamos marcar um papo aí e visitar o Jardim São Paulo para colocar toda essa conversa em dia. Tenho certeza que isso é um desejo deles também, viu, Márcio? Pode ter certeza que o dia que você estiver por perto aqui na Zona Norte, é só chamar que eles estarão lá prontos para um café, lá na Padaria Mirante. Que bom. Mariana, suas considerações finais. Gente, eu só tenho a agradecer a vocês, obrigada FEDESP pelo convite, quero parabenizá-los por essa sequência de fóruns que vocês estão fazendo. Eu já vinha acompanhando alguns como espectadora. Quero agradecer a oportunidade de ter conversado aqui com esse ícone da atividade física e bem-estar do nosso país, que é o Márcio Atala. Você que é sempre tão inspirador na vida de tantas pessoas do nosso país, né? Estar trocando essa figurinha com você foi muito bacana, foi muito bom. E realmente é isso, gente. Eu acho que a mensagem que nós temos para passar aqui é essa. O esporte, ele é saúde, ele é educação, ele é segurança, o esporte é vida, e nós temos que, no meu caso, eu que sou gestora pública, tenho a obrigação de levar isso para os nossos jovens, sabe, de dar essa oportunidade, e como uma boa atleta que fui, a gente não se cansa de lutar por isso. Hoje mesmo eu estava numa reunião e acabei entrando nessa discussão e alguém me disse assim, mas isso não vai funcionar. Eu fiz, cara, deixa eu te falar uma coisa, eu vim das lutas, a gente só para quando o gongo apita. Então, assim, até lá tem muito chão pela frente, tem muita caminhada e a gente não vai desistir. Quero mandar um abraço especial a todos os meus colaboradores da Superintendência Especial de Esportes. Eu estou vendo que eles botaram várias mensagens aqui no chat. Acho que tá todo mundo querendo folga depois, hein? Participou bem ativamente aqui no chat. Quero mandar um abraço todo especial também aos secretários de Esporte dos Estados, ao meu amigo Antônio Oro Filho, ao Kenji Saito, do Comitê Olímpico do Brasil, realmente essas pessoas trazendo essa audiência mais do que especial aqui para a nossa live, e principalmente agradecer a FEDESP e parabenizá-los por todo o trabalho que vocês têm feito.
Obrigado, Mariana, pelas queridas palavras. Presidente Alexandre, hoje foi dado mais um passo nesse roadmap que vocês traçaram do novo rumo para chegar até em novembro para fazer o grande lançamento do esporte escolar. Hoje podemos dizer que chegou-se a alguns pontos extremamente importantes que a Mariana e que o Márcio conseguiram contribuir. Primeiramente, o esporte dentro da escola, ele muda a vida das pessoas. Projetos contínuos, eles são diferencial para atingir o objetivo dentro da escola. Terceiro, professor é a base de toda a ação no esporte na escola. A partir desses 3 pilares, você pode acrescentar no seu planejamento estratégico para 2021 linhas de ação que essas 2 ícones, né, que estão hoje conosco aqui, abrilhantaram para o seu evento. Suas considerações, presidente? Olha só, é sempre prazeroso estar com os amigos, né? E eu acho que antes de mais nada, esse momento foi um momento prazeroso, enriquecedor, como já foi dito, né? E que vai servir de referência, né, para as nossas discussões internas e outras discussões que virão, né, para a gente elaborar esse documento aí que vai nortear o desporto escolar, né, as ações da FEDESP, né, no desporto escolar no âmbito do Estado de São Paulo, e levaremos esse documento à CBDE, né, aquilo que cabe à CBDE também, na medida em que somos um sistema único, né, do desporto escolar no país, e a ideia é contribuição. E muito obrigado por terem contribuído com a gente, muito obrigado aos dois de coração. E sobre o que já foi dito, né, acabamos de falar aí sobre a questão do profissional, responsabilidade do profissional. Hoje, pela manhã, estava falando com o professor Dante De Rose, também um amigo nosso, né, e os temas que nós vamos tratar é a própria formação, capacitação profissional, e o Dante vai ser o convidado, um dos convidados para tratar desse assunto. Então, o mundo vai se fechando entre os amigos, não porque ele se fecha numa panelinha, mas porque são pessoas ativas. As pessoas ativas têm amigos ativos, né? E eu acho que, nesse sentido, a gente pode contribuir aí um pouquinho com essa nação que tanto carece de ações esportivas e educacionais pensadas, né? Planejadas e executadas no momento certo, né? Com a forma correta, e é isso que a gente espera poder fazer num futuro bem próximo. Muito obrigado pelas suas palavras. Está comigo aqui. Prezados pessoas, todos que participaram, agradecemos a sua dedicação. Pedimos mais 1 minuto da sua atenção para responder a nossa pesquisa de satisfação, pesquisa de avaliação, que é muito importante para a federação ter a sua referência, e o link foi colocado no chat do Facebook. Agradeço toda a equipe técnica que está por trás aqui do trabalho, são diversas pessoas, cada um na sua área, que fizeram dessa live uma realidade. Mariana, Márcio, Alexandre, novamente, muito obrigado, e para vocês, até terça-feira que vem, com a nossa nova transmissão. Muito obrigado e boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, pessoal. Obrigado. O ano de 2020 estará marcado na história como um ano de mudanças e adaptações. Desde a declaração de pandemia mundial feita pela Organização Mundial de Saúde, diversas atividades foram suspensas, adiadas ou canceladas. Entre elas, aquelas que envolvem as práticas esportivas. Momento de crise que conduz a sociedade a uma reflexão sobre todos os aspectos. Diante desse cenário, a FEDESP, em conjunto com a CBDE, criou o Fórum Permanente de Esporte Escolar, com o objetivo de discutir e apresentar propostas de enfrentamento dos diferentes problemas e desafios que o desporto escolar brasileiro vivencia, dando voz a todos os atores que fazem o esporte escolar uma realidade. E como solução estratégica para o desporto escolar paulista e brasileiro, a FEDESP lançará em novembro, como parte de sua missão de difundir e incentivar a prática do desporto escolar, o programa do Novo Esporte Escolar para 2021. Prepare-se para um novo mundo, uma nova era, um novo esporte escolar. Novo SP.